Salve, amigos da contabilidade, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Fábio Vasconcelos para mais um vídeo aqui no nosso canal Contabilidade Facilitada. Hoje é um vídeo um pouco mais técnico, digamos assim. É um vídeo onde eu vou tratar um pouquinho sobre a auditoria, tá? Sobre os tipos de opinião que o auditor ele pode emitir no seu relatório de auditoria. Tá? Então um vídeo aqui um pouco mais direto ao ponto, tá? Como forma de revisão mesmo para você que vai fazer aí algum concurso, vai fazer algum exame de suficiência, vai fazer o exame de qualificação técnica, o EQT, enfim, qualquer um dessas provas aí, esse vídeo de hoje vai te ajudar. Tranquilo? Mas só vou começar a falar para vocês aqui depois da vinheta. Foi! Bom, pessoal, então, nesse vídeo, né, como eu falei, a gente vai tratar dos tipos de opinião. É um vídeo mais técnico, né, do que aqueles vídeos que eu já apareci para vocês aqui com algumas opiniões, tá? Com alguns vídeos mais fora de conteúdo, né, técnico, digamos assim. A gente vai tratar um pouquinho aqui, então, sobre os tipos de opinião que o auditor ele pode emitir no seu relatório quando ele é contratado, né, para fazer o trabalho de auditoria, certo? Então, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem dois tipos duas grandes classes de opiniões, digamos assim, tá? Que o auditor ele pode se utilizar para emitir a sua opinião, beleza? O primeiro tipo de opinião é a opinião não modificada. O auditor ele pode emitir uma opinião não modificada, tá? E ele também pode emitir uma opinião modificada. Então são basicamente esses dois tipos, tá? E aí esses dois tipos eles acabam se desdobrando. É o que a gente vai ver aqui agora com base nessa apresentaçãozinha aqui que eu fiz para vocês, certo? Então vejam, o auditor, pessoal, como eu falei, né? Ele pode emitir uma opinião modificada e uma opinião não modificada e uma opinião modificada. Quando que o auditor vai emitir uma opinião não modificada, pessoal? Vejam só, o auditor, a ideia, né, é que ele encontre evidências, encontre provas durante o seu trabalho de que aquelas demonstrações contábeis que ele está auditando estão de acordo ali com aquilo que chamamos tecnicamente de estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Então, basicamente é o seguinte, o auditor ele vai analisar aquelas demonstrações e vai encontrar provas de que aquelas demonstrações estão de acordo com as normas de auditoria, estão de acordo com as normas de contabilidade, estão de acordo ali com os normativos daquela área onde a empresa está inserida, está de acordo com a Lei 6404 e por aí vai, tá? Então as demonstrações elas precisam estar de acordo com essa estrutura de relatório financeiro aplicável, que seria esse arcabouço normativo, tá? Então quando ele observa, né, que aquelas demonstrações estão todas ok, estão todas de acordo com essa estrutura de relatório financeiro aplicável, né, estão de acordo com as normas de contabilidade, a legislação, enfim, então ele emite basicamente uma opinião não modificada, que é também chamada de opinião sem ressalva, tá? Essa é uma opinião chamada de sem ressalva. Então o auditor ele vai emitir lá no seu relatório, ele coloca lá, né, a sua opinião, diz que é uma opinião não modificada, uma opinião sem ressalva, ou também chamada de opinião limpa, beleza? Tranquilo? Então esse é o momento que o auditor ele emite uma opinião não modificada, tá bom? Agora, o auditor ele pode emitir uma opinião modificada. E quando que ele vai fazer isso? Quando acontecer algumas situações, tá? Que eu vou explicar para vocês também aqui, certo? Essa opinião modificada, pessoal, por sua vez, ela divide-se em 3 opiniões, tá? Que são essas 3 aqui. Uma opinião com ressalva, uma opinião adversa e uma abstenção de opinião, tá? Então, aqui na opinião modificada, o auditor ele já encontra algum problema ou outro ali, tá? Na opinião não modificada, ele não encontrou nenhum tipo de problema. Ele viu que as normas estão de acordo com que as demonstrações estão de acordo com as normas.
Já na opinião modificada, não. Aqui ele tem algum tipo de problema. Ele encontrou algum tipo de problema ali, tá? Que vai fazer com que ele emita uma opinião com ressalva. Ele vai fazer uma ressalva ali no seu relatório, tá? Uma opinião adversa, então ele vai se posicionar contrariamente às demonstrações. E uma abstenção de opinião, que é quando ele vai se esvair, digamos assim, de emitir uma opinião sobre aquelas demonstrações. Então, beleza. Quando que o auditor emite uma opinião com ressalva? Vamos lá. Uma opinião com ressalva, pessoal, o auditor vai emitir em duas situações. A primeira situação para o auditor emitir uma opinião com ressalva é quando ele executa os seus procedimentos de auditoria, né? Executa os seus testes, tá? Ele executa o seu trabalho e ele acaba encontrando evidências que são apropriadas e suficientes. Evidências, lembrando a vocês, são o quê? São provas, né? Encontrou ali provas de que naquelas demonstrações existem o quê? Distorções que são relevantes. Como assim distorções que são relevantes? Encontrou ali alguns erros ou fraudes que são relevantes, que são capazes de influenciar na tomada de decisão por parte dos usuários, tá? São distorções, erros ou fraudes que são o quê? Que são importantes, tá? Para aqueles usuários. Então, o auditor, mais uma vez, ele executa os procedimentos, ele encontra provas de que naquelas demonstrações existem o quê? Erros ou fraudes, e que são relevantes esses erros ou fraudes, que são capazes de chamar a atenção desses usuários. Porém, ele também verifica que essas distorções, elas podem ser relevantes, porém não estão generalizadas, ou seja, não estão disseminadas, não estão espalhadas, não estão pulverizadas naquelas demonstrações. Tranquilo? Então aqui é o seguinte, vou dar um exemplo. O auditor ele executa ali determinados testes, procedimentos nos balanços ali, no balanço, na DRE, na DFC, na DVA, e aí ele encontrou algumas evidências, né, de que existem ali algumas distorções. Porém, ele viu que somente naquela conta de clientes é que de fato existe uma distorção, tá? Lá no balanço. Então ele viu que o restante tá tudo ok, DFC, DVA, tá tudo certinho. Mas só naquela conta de clientes ali é que há um probleminha lá no balanço. Há uma distorção naquela conta de clientes. Então ele vê, eu analisei aqui, tá? Mas essa distorção ela está somente aqui na conta de clientes. Ela não está generalizada, não tem distorções pulverizadas nas demonstrações. É somente um errinho aqui nessa conta de cliente, tá? Então qual é a opinião que o auditor vai emitir no seu relatório? É uma opinião com ressalva, tá? Ele encontrou provas de que existem distorções relevantes e essas distorções elas não estão generalizadas, não estão espalhadas nas demonstrações. Certinho? Tranquilo? Ficou claro para vocês? Então essa é a primeira situação. A segunda situação é quando o auditor ele executa os seus procedimentos, porém ele não encontra provas. Pode ser que aconteça, tá? Um exemplo é quando a administração limita o trabalho do auditor. Diz, tal documento você não pode ter acesso, tal pessoas você não pode ter acesso, tal setor você não pode ter acesso. Então vejam que o trabalho do auditor está sendo o quê? Limitado, está sendo cerceado, tá bom? Então aí ele pode aí não encontrar provas, tá? Ele pode não encontrar provas de que existem distorções naquelas demonstrações, tá? Então, quando o auditor ele não encontra evidências, tá, naquelas demonstrações que são apropriadas e suficientes, tá? E com base na experiência dele, ele determina o seguinte, eu executei procedimentos, mas não encontrei evidências. Olha aqui o primeiro balãozinho. Eu não encontrei evidências, certo? Mas, com base na minha experiência, se houver distorção nessas demonstrações, essas distorções elas são relevantes, tá? Porém, são distorções que não estão generalizadas, tá? Ou seja, são distorções que não estão espalhadas nas demonstrações. Tranquilo? Então aqui o auditor ele vai emitir o quê? Uma opinião com ressalva. Certo? Tranquilo? Ficou claro para vocês? Perceba que
dica de prova aqui, tá? Quando houver uma distorção não generalizada, né? Quando a banca disser assim para vocês, essa distorção ela é não generalizada. Esqueça tudo. Muito provavelmente ali 99% é 99% de chance da banca estar dizendo para você que o auditor tem que emitir uma opinião com ressalva. Por quê? Porque as distorções não estão generalizadas. Tranquilo? Ficou claro? Deu para entender? Então beleza, tá? Então aqui, ó, distorções não generalizadas, muito provavelmente 99% das vezes remete a uma opinião com ressalva. Tá bom? Tranquilo? Então beleza. Então quando agora que o auditor vai emitir uma opinião adversa? Olha aí que interessante. Já na opinião adversa, o auditor ele encontra evidências, ele executa seus procedimentos, encontra evidências que são apropriadas e suficientes, tá? De que naquelas distorções naquelas demonstrações existem o quê? Distorções que são relevantes, distorções importantes, tá? E que essas distorções estão o quê? Generalizadas nas demonstrações. Olha que interessante, tá? Então vejam, para o auditor emitir uma opinião adversa, ele tem que encontrar evidências de que naquelas demonstrações existem distorções que são relevantes e essas distorções estão o quê? Generalizadas, ou seja, estão espalhadas nas demonstrações. Então imagine o auditor que encontra ali distorções na conta de clientes, no balanço, tá? Na conta de despesa de salários lá na DRE, que encontra ali um problema lá na DFC. Então existem distorções que estão o quê? Espalhadas, generalizadas nas demonstrações. Tem um problema no balanço, tem um problema na DFC, tem um problema na DVA, tem um problema na DRE. Então são problemas que o auditor encontra espalhados nas demonstrações, certo? Então ele obteve prova que isso existe, obteve prova que essas distorções são importantes, tá? São saldos vultuosos, digamos assim, e que estão espalhados nas demonstrações. Então há um problema grave aí, tá? O tipo de opinião que ele vai emitir é uma opinião chamada adversa. Tranquilo? Opinião adversa. E por fim, quando que o auditor ele vai se abster de emitir uma opinião, pessoal? Tá? Quando que ele vai se abster, vai se sair ali, ó, vai se esvair de emitir uma opinião, tá? Então, quando ele executa os procedimentos e ele acaba não encontrando evidências, não encontrando o quê? Provas. Como eu falei para vocês, né? Ele pode ter o seu trabalho cerceado, limitado, né? Então a administração pode dizer, ó, aqui você não pode entrar, não pode contar os estoques, você não pode falar com o pessoal do setor de compras, você não pode ter acesso a determinadas notas fiscais. Então ele está tendo o seu trabalho o quê? Limitado, cerceado, tá? E a consequência disso é ele não conseguir encontrar o quê? Evidências, não conseguir encontrar provas, tá? Mas provas de quê? Provas de que existem distorções naquelas demonstrações. É isso que ele vai em busca, tá? Então, quando o auditor ele não encontrar evidências daquelas demonstrações, tá? De que naquelas demonstrações existem distorções relevantes e generalizadas, o que é que ele vai fazer? Ele vai se abster de emitir uma opinião, tá? Ele até coloca lá no seu relatório, ó, por conta disso, disso e disso, estou me abstendo de emitir uma opinião, tá? Porque eu não consegui encontrar evidências suficientes, certo? E que no meu julgamento, já que eu não encontrei evidências suficientes, no meu julgamento eu entendo que se houver distorções naquelas demonstrações, essas distorções serão o quê? Relevantes e estão espalhadas em todas as demonstrações, tá? Então, por ser uma situação grave, por haver no julgamento do auditor, né? Pelo seu julgamento, existem o quê? Distorções relevantes e generalizadas, espalhadas. Mas ele não consegue obter prova disso. Não consegue provar essa situação. Então ele se abstém de emitir uma opinião, tá? Ele coloca no relatório que no julgamento dele tem distorção relevante,
pode ter distorção generalizada, mas que ele não consegue provar, então por isso ele se abstém de emitir uma opinião. Tranquilo, pessoal? Ficou claro para vocês? Deu para entender essa situação aqui? Ficou claro para vocês? Então eu espero que vocês tenham entendido aqui esse nosso vídeo, esses tipos de opinião. Tentei exemplificar aqui com mais calma, tá? Então esse vídeo pode servir para você aqui como uma revisão, que vai fazer o exame de suficiência, de qualificação técnica, algum concurso público e etc. Beleza, pessoal? Então se quiser aprender mais sobre auditoria, sobre contabilidade, vem se inscrever aqui na Escola Contábil. É a escola de contabilidade que mais cresce no país. Aqui, link na descrição, escolacontábil.com, tá? Quiser aprender auditoria com a gente para fazer o exame de qualificação técnica, temos o passeiEQT.com, link também na descrição, certo? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Compartilhe aí com quem você puder compartilhar para ajudar. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o teu joinha e comenta aí o que você achou do vídeo, beleza? E se puder e quiser me seguir também, vai lá no @eu_contador, beleza? Então é isso, tamo juntos, até os próximos vídeos, valeu, é nóis, fui!